É. O Freire Gomes, comandante do Exército, falou: se tiver o golpe que o Bolsonaro quer, a ditadura pode durar 30 anos no país. Porque esse negócio de milico dar golpe ser bem sucedido, quando eles não largam o osso fácil. Vejo que na democracia, muitos deles se meteram. Vai bem, dos 34 denunciados pelo Gonê, 23 são militares. Se você quiser considerar que o Bolsonaro é militar também na origem, são 24. É grave, né? O que é que temos? Vai lá. Mauro Cid disse na delação premiada que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, alertou o ex-presidente de que a assinatura de um decreto golpista levaria a uma ditadura por 20, 30 anos. A gente vai acompanhar o que ele disse. Não tinha nada para fazer, até porque não foi comprovado fraude nenhum, não tinha o que fazer. Não era atribuição das Forças Armadas, né? Inclusive o controle constitucional é feito pelo Senado, não é o Exército que vai, né, que vai fazer alguma coisa. E qualquer ação de força que estavam tentando, era que a gente conversava às vezes, era romancear 142. Achavam que se fosse assinado um decreto, aquele povo ia ter 30 minutos de alegria e o país ia ser feliz para frente. Aí o general falava: não. Tudo que acontecer aqui vai ser um regime autoritário durante os próximos 20, 30 anos. Aí o senhor manda fazer uma eleição, o senhor ganha a eleição, a força, e aí? E a comunidade internacional? E o Congresso? Como é que vai ser? E em 26, quando o senhor sair, vai acabar, o senhor vai estar preso no outro dia. Então, assim, o que é um golpe militar? É 20, 30 anos de regime autoritário. Acho que o presidente gostava muito de falar com o general Freire Gomes. Porque ele era o comandante do Exército. Ele trazia, às vezes, quando o presidente estava meio... Ele trazia o presidente para uma sensatez maior. E aí aparece o Freire Gomes como o cara que resistiu ao golpe. Né? Claro que relações delicadas, sem dúvida, né? Que como é que fica ali o comandante do Exército, um monte de gente falando de golpe, nada acontece. Agora, de qualquer modo, nós já sabemos, e o próprio Cid já disse, que ele ficou irritado quando mostraram a ata de golpe para ele. Né? E também tem a história do decreto. Vamos lá, vai. Reinaldo, os vídeos revelados pelo STF sobre a delação de Mauro Cid mostraram o momento em que ele contou pela primeira vez que Jair Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para discutir um possível golpe de Estado em 2022. Segundo o Cid, antes disso, Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto golpista do assessor Felipe Martins e do jurista Amaury Saad. O documento, ele tinha acho que 10, sei lá quantas páginas de considerandos, onde ele retratava basicamente as interferências do judiciário no executivo, né? E aí era um decreto que no final dava um monte de ordem, né? Começava com... Na verdade, prendia todo mundo. Prendia Alexandre de Moraes, prendia os ministros todos, prendia saia prendendo todo mundo. Alguns ministros do Supremo, acho que o senador Rodrigo Pacheco, de todo mundo, de todos que de alguma forma atrapalharam o presidente. Chegou, pediu para falar com o presidente, estava lá, entrou. Felipe Martins, esse jurista. Eram os dois. Eram dois. Tá, aí, basicamente, o presidente ele corrigiu o documento. Ele falou assim: não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição. Aí, no outro dia, agora não vou lembrar o espaço de tempo, né? Ele trouxe de novo o documento. Aí, o que o presidente fez? Ele pediu para chamar os generais, né? Só que aí ele não mostrou o documento todo, ele só mostrou os considerandos. Eu sei disso porque... Ou seja, a fundamentação do ato final. Só a fundamentação. Nessa reunião eu participei, porque eu era o cara que passava o computador, né? Eu que ligava, instalava o computador. Sim. E o Felipe Martins foi explicando. Eu acho que foi os três comandantes, o general o almirante Garnier, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Eles queriam, na verdade, o presidente queria pressionar as Forças Armadas para ver o que estavam achando da conjuntura. Arthur, diga. Ele parecia estar sendo torturado ali? Não. Não, né? Parecia estar tranquilão. Não parece. Está sendo submetido à tortura. Aí, Kassab,
sobre as provas e tal, devido ao processo legal, isso poderia ser só fala do Mauro Cid. E como eu expliquei no meu texto de hoje, demonstrando que o Alexandre segue a lei, né, delação por si não é prova, é meio de obtenção de prova. Não, a Polícia Federal conseguiu comprovar que isso aconteceu de várias maneiras. Não é? Então, não há chance, né? Não há chance. Podem tentar atacar a denúncia correta, técnica, do Paulo Gonet como quiserem. O comportamento impecável de Alexandre durante o depoimento, fazendo como eu demonstro por A mais B o que está na lei, que não vai adiantar. Não é? E no fundo, determinadas críticas, não toda crítica, mas determinadas críticas, seja o Alexandre, seja o Paulo Gonet, já é contaminação com o discurso golpista. Aliás, um filho de militar falou a coisa certa num evento em que havia militares. De quem eu estou falando? O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, alertou que as Forças Armadas precisam reforçar a defesa da democracia. A declaração foi dada durante o evento com o Ministério da Defesa, com o ministro da Defesa, que anunciou um acordo para restaurar o monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de José Múcio Monteiro, do chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, general Carlos Machado, também. No discurso, o presidente do BNDES afirmou que o Brasil precisa mais do que nunca de forças armadas empenhadas na defesa dos valores democráticos, da soberania nacional e do desenvolvimento do país. Está muito certo o Mercadante, aliás, um nacionalista, um bom nacionalista, um defensor dos interesses brasileiros, filho de general. Oswaldo Muniz Oliva foi presidente da Escola Superior de Guerra. O pai do Mercadante foi um general fiel ao regime militar. E o Mercadante, filho dele, né, passou a militar no campo progressista, passou a ser militante de esquerda. O Mercadante falou disso na entrevista, na primeira entrevista que me deu no Reconversa, já foi 2 vezes. Sim, uma relação politicamente difícil, né? Mas a relação pai e filho continuou com divergências, né, sérias. Então, queridos, se é um assunto que o Mercadante conhece, né, a questão militar, sim, conhece de perto, né? E sim, nós precisamos de militares que defendam a democracia. É preciso mudar o aprendizado das escolas militares. É preciso de bibliografia nova, né, para parar com o anticomunismo rombudo e ignorante, a exemplo daquele Mário Fernandes, né? Mário, né? Não é Mauro, é Mauro Cid, Mário Fernandes. Mário. A exemplo do Mário Fernandes, o Kid Preto, aquele que fala 20 palavrões a cada 10 palavras, né? E que fez o tal plano para matar Lula, matar Alckmin, matar Alexandre, né?